Olá pessoal, vamos então iniciar o nosso curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões 100% online, totalmente voltado para a prática na advocacia familiarista. Bom, estamos juntamente agora com a turma 7 e a turma 8, turma nova, tá? Bom, lembrando que a turma 7, já esteve conosco o semestre passado, que teve Direito das Sucessões, iniciaram o Direito das Sucessões e tiveram um pedacinho agora no início do mês de oficina de sucessões, foi até um grande resumo, da parte de inventário e partilha, ou seja, juntamente com as peças, a elaboração das peças foi importante, é bacana e até para relembrar. E agora, juntamente com a turma 8, vocês vão estar, a turma 7, fazendo o módulo de Direito de Família, iniciando o módulo de Direito de Família, um módulo que é bem extenso, na verdade tem mais matéria que sucessões, no entanto eu acho que é mais simples do que sucessões. Sucessões é bem complexo, apesar de ter menos matéria, sucessões, mas é muito mais complexo que Direito de Família, apesar que Direito de Família tem muitas peculiaridades, que eu digo que tem que ser especialista hoje em dia para advogar nesta área, porque tem muitos detalhes que vocês vão ver no decorrer aí do curso, tá? Então, primeiramente, retornando às aulas para a turma 7, serão aí mais um semestre, como passa rápido, hein? Passa rápido, Mais um semestre com vocês, turma 7, e iniciando a turma 8 agora também. Portanto, para a turma 8, sejam bem-vindos neste curso de pós-graduação de Direito de Família e Sucessões 100% online, totalmente voltado para a prática na advocacia da Faculdade Legale, tá? É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Tudo novo agora, matéria nova, principalmente para a turma 7 também, tá? E a turma 8 iniciando com família e o outro semestre, o ano que vem, nós vamos ter aí Direito das Sucessões. Tomara que o ano que vem esteja tudo normal já, Esse ano foi bem complicado, desde o início, já a partir de março, com a questão aí da pandemia, mas a gente segue aí o caminho. Esta pós já era online, 100% online, é que os cursos da Faculdade Legal, os presenciais também viraram online, por causa em razão da pandemia, não é possível fazer aula presencial. Praticamente todo mundo aí teve que se adaptar nesta situação. Eu já tinha feito esta previsão, desde dezembro, que eu vim morar fora do Brasil, estou aqui nos Estados Unidos, e por um tempo, porque eu quero estudar, quero fazer algumas coisas novas, principalmente trazer planejamento patrimonial familiar sucessório dos clientes do Brasil para os Estados Unidos. E então eu já vinha com essa programação desde dezembro do ano passado. Então tudo se transformou online para mim, tanto as aulas, que eu ia ficar só com online na Faculdade Legal, bem como o escritório, que meu escritório também funciona aí em São Paulo. Tenho 2 colegas que trabalham comigo, estão aí para atender, No entanto, a partir de março teve que ser tudo virtual. Eu já fazia as consultas via virtuais, tudo virtual tenho feito, tá? Tudo virtual tenho feito. Peticionamento, inclusive elas que fazem, mas eu vejo todo o processo, consigo entrar no sistema, consigo corrigir as peças, consigo dar algumas dicas importantes para os colegas do escritório, dar andamento no processo. Até agora as audiências são virtuais, sustentação oral virtual. Puxa, ficou tudo normal, Para mim já estava programado para fazer isto e acabou melhorando, porque audiência eu não poderia fazer, sustentação oral eu não poderia fazer, agora eu posso, porque está via virtual, tá? Bom, então, sem maiores delongas, vamos iniciar mais um curso então de pós-graduação de Direito de Família e Sucessões 100% online da Faculdade Legal, tá? Vocês vão ver que o curso é bem prático, muito prático, certo? E espero que todos vocês gostem aí do curso. Graças a Deus só tive elogios, da turma 7 principalmente, que já teve a aula. As outras turmas também, sempre gostaram muito do nosso método de ensinar, nosso método de lecionar, que é a parte prática, aquela que o advogado quer entrar na prática da advocacia, ele quer advogar, E muitas vezes alguns cursos, não citando nomes, mas é somente
teoria, parte teórica. Lógico que a parte teórica é importante, e eu vou falar da parte teórica aqui, mas sempre voltado para a prática. Eu falo a parte teórica e voltado para a prática, tá? Vocês vão ver como funciona o método, a turma 7 já conhece, e a turma 8, iniciando agora, vocês vão ver que vão gostar muito do curso, espero que gostem, né? Espero que gostem, tá? Então vamos lá, mais uma aula iniciando, né? Espero estar com vocês presencialmente, né? Porque como normalmente é feito, né? As avaliações eram feitas aí anualmente lá na faculdade, até quem morava fora ia até a faculdade, né? Mas ficou aí suspenso em razão da questão da pandemia e foi via virtual, tá? Mas se tudo melhorar, se Deus quiser, né? Nós nos encontramos, que eu também preciso estar aí no Brasil para fazer várias outras coisas importantes que eu necessito, e também contar com todos vocês, tá? Se Deus quiser, vai dar tudo certo até o final do ano. Se não, realmente a gente deixa um pouquinho mais para frente, tá? Pessoal, vamos lá então. Vamos para a nossa aula número 1. Eu inicio com formatos familiares contemporâneos. Por que formatos familiares contemporâneos? Na verdade, eu até vou citar de onde eu peguei esta denominação, né? Foi de uma sentença de um juiz em Cascavel que julgou um processo de adoção, e ele julgou no sentido de estabelecer uma multiparentalidade, né? E aí ele colocou em uns trechos de sua sentença formatos familiares contemporâneos. Achei bonito, ficou legal, né? Então eu coloco o título de formatos familiares contemporâneos, porque são novas formações familiares, novas famílias que nós temos. A partir de 2011 começaram a surgir novas formatações familiares, tá? A primeira delas que nós vamos iniciar é a união afetiva. Provavelmente esta aula vai ficar na união afetiva, porque ela é muito importante esta questão, porque já vem de longo tempo um embate sobre a questão da união homoafetiva, que era denominada de união homossexual, né? Depois esse nome falaram que não era correto, e sim união homoafetiva, né? Alguns iniciou como união homossexual, depois parcerias homossexuais, e depois união homoafetiva, que foi o termo melhor colocado pela justiça, principalmente pelo STF, tá? Então é um assunto muito importante, que nós temos muitas pessoas nessas situações, antes até de ser reconhecida a questão da união afetiva, com os direitos assegurados, que não foi reconhecida pela legislação, mas sim foi reconhecida via judicial pela ADI 4277/2011, que eu já vou colocar tudo para vocês aí, certo? Tudo direitinho, hein? Eu falo que esta parte da união afetiva, esta matéria, cabe até uma advocacia hiper especializada, né? A advocacia especializada como a minha, que é direito de família e sucessões, eu só faço direito de família e sucessões e nada mais. Não adianta virar, eu faço uma indenização aí civil. Não, se tiver ligado à família e sucessões, tudo bem, a gente coloca dentro da peça, né? Agora, se for fora, não, tá? Um uso capião, se não for uso capião familiar, também não, né? Não, então, na verdade, é uma especialização, eu não faço outra coisa além de família e sucessões. É uma especialização. Agora, a hiperespecialização, que também já está sendo introduzido, né, profissionalmente no Brasil, é a hiperespecialização, como, por exemplo, trabalhar com união homoafetiva, só com união homoafetiva, só como homoafetividade, na verdade, não é união homoafetiva, né? Só com homoafetividade, ou seja, questões de família na união afetiva, né, os direitos assegurados, questões trabalhistas, questões cíveis de indenização, né, questões até, né, de turismo, por exemplo, né, direito de turismo, que existe, né, alguns hotéis especializados nas famílias homoafetivas. Poxa, muitas situações que nós temos. Trabalho, tributário, direito médico na parte do direito homoafetivo. Então nós temos uma hiperespecialização, trabalhar com direito homoafetivo também, tá? Eu falo que nós temos que mudar, o advogado tem que mudar, tá?
Eu já escolhi a especialização de família e sucessões há quase 20 anos, de 15 a 20 anos, não recordo muito, mas foi uma transição aí de 2, 3 anos, né, para alterar. Mas foi de 15 a 20 anos de advocacia que eu já tenho essa especialidade. Eu tenho praticamente 25 anos, 26 anos de advocacia, como advogado, hein? Fora a faculdade toda, que daí dá mais de 30 anos, né? Mas aproximadamente 26 anos de advocacia, só de advocacia. E aí, depois de uns 10 anos, 8 a 10 anos, escolhi a especialidade de família e sucessões, porque comecei a lecionar, né, com 23 anos, muito novo, numa universidade, e a matéria que foi me incumbida foi Direito de Família e Sucessões, né? E aí acabei me apaixonando por Direito de Família e Sucessões, estudei bastante e não foi logo no início que eu me especializei, mas a matéria que eu lecionava era Família e Sucessões. Aí depois de uns 2, 3 anos para frente, fui querendo alterar a minha advocacia, até que chegou aí quase a 10 anos de profissão, né? Quase 10 anos, 7 a 8 anos, e aí eu já iniciei fazendo só Direito de Família e Sucessões, tá? Foi o rumo que eu tomei e fico muito feliz por isto, tá? Porque hoje é difícil fazer tudo, tá? Então vamos lá, formatos familiares contemporâneos. A primeira situação é a união afetiva, depois nós vamos falar de filiação socioafetiva, também da multiparentalidade, tá? São essas 3 famílias novas que surgiram no nosso ordenamento jurídico, tá? Então vamos lá, união homoafetiva, deixa eu mostrar aqui para vocês na tela. Olha lá, formatos familiares contemporâneos, né? Vamos falar de união afetiva primeiramente, que veio através da DI 4277/2011. Vou explicar rapidamente como surgiu essa situação, né, da união afetiva. Porque muitos antes, lembra da Marta Suplicy? A Marta Suplicy, que foi a primeira e a pioneira, vamos dizer assim, de levantar a bandeira da questão da homoafetividade, dos casais homoafetivos terem direitos assegurados, né? Não estou fazendo a divulgação dela, não, mas aqui ela foi a pioneira, todo mundo conhece, né, essa história, muito lá atrás, tá? Depois acabou virando política e acabou desvirtuando a situação, né, da pessoa. Mas eu falo, já vem lá de trás muitos casais homoafetivos propondo ações para ter direitos assegurados, principalmente na partilha, principalmente na pensão alimentícia, principalmente para ter direito ao sobrenome da outra parte, do outro parceiro, né? Para você ver. Isso há mais de 30 anos atrás, né? E praticamente foi reconhecida judicialmente em 2011 só, né? Fazendo aí praticamente 9 anos, né? Não sei, quase 9 anos, quase para 10 anos já, né? 9 anos, 2011, eu não lembro agora quando que foi a DI 4277, eu vou ver aí depois a data, né? Mas quase aí 9 anos para 10 anos, que nós temos a união afetiva reconhecida pela justiça e não pela legislação ainda, tá? Muitos embates. Por quê? Porque a legislação, se você pegar o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz lá que a união estável é reconhecida entre homem e mulher, né? Vem o artigo 1723 do Código Civil de 2002, que a união estável é reconhecida entre homem e mulher, tá? De forma expressa na legislação. Homem e mulher. Não está dizendo que seriam entre pessoas do mesmo sexo, tá? Isso está na legislação até hoje, constitucional e na lei ordinária, tá? Bom, muitos pediam o quê? O reconhecimento da união estável de pessoas do mesmo sexo. A justiça falava, tudo bem, estou vendo que é justo ter direito, mas o pedido não vai dar, porque se eu julgar procedente, eu vou estar agindo contra a lei. É um pedido juridicamente impossível, porque a lei fala que entre homem e mulher a união é estável. Então não posso aplicar a união estável para os homoafetivos, né? Bom, aí surgiu, né, a DI 4277/2011. Aí foi proposta de forma adequada, lógico, em os direitos judicialmente assegurados, não de forma com efeito erga omnes, mas sim individualmente. Muitos conseguiram
o reconhecimento e seus direitos assegurados, antes de 2011. Muitos conseguiram, muitos, tá? Mas muitos não conseguiram, tá? Mas era um pedido, vamos dizer assim, em massa, portanto, porque teria que o Brasil já reconhecer de forma geral, né? E aí foi um pedido que surgiu a DI 4277/2011 mais a DPF 132/2011. Acho que uma foi de Brasília, a outra foi do Rio de Janeiro, né? Que foi proposta as ações e foram julgadas de forma conjunta. Aí o advogado ele fez um pedido correto, né? De forma adequada, porque chegava no judiciário, o próprio STF falava assim: pô, mas não dá para julgar a união afetiva para as pessoas do mesmo sexo, porque a lei fala que entre homem e mulher, não dá para fazer valer esta legislação. Se a gente vai julgar contra a lei, né? Aí realmente estaria de forma equivocada, porque quem muda a legislação é o legislativo, não é o judiciário. Senão o judiciário está fazendo lei. Bom, aí o pedido veio de forma correta para o STF, com os pedidos da DI 4277/2011 e também a DPF 132/2011 veio de forma adequada o pedido, né? O pedido foi que para elevar a união afetiva como entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Então, elevaria a união afetiva como entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Bom, aí ficou correto, né? Vejam que eles não estão pedindo a união estável para também ser reconhecida entre pessoas do mesmo sexo, porque daí julgaria contra a legislação. Contra as duas, Constituição Federal e o Código Civil. Chegou correto e aí realmente deu certo, né? O STF, de forma unânime, votação unânime e com efeito erga omnes contra todos, julgou que a união afetiva fosse elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Veja que muita gente ainda denomina união estável homoafetiva, união estável homoafetiva. Eu não vejo problema, mas não é correto o termo, né? Porque não é união estável nem estável na legislação, não dá entre pessoas do mesmo sexo, é só entre homem e mulher. A legislação tem que ser alterada para que a união estável se dá entre duas pessoas. É reconhecida entre duas pessoas, ponto. Não falar homem e mulher, duas pessoas. E coloca duas, porque se colocar entre pessoas, aí vai dar 3, 4, 5, 6, né? Aí vai dar a chamada poliafetividade, né? Então teria que mudar tanto a Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3º, e o artigo 1723 do Código Civil, para que a união estável é reconhecida entre duas pessoas, e tirar o homem e a mulher, tá? Aí ficaria realmente legal, né? Ou seja, a legislação agora que reconhece uma união homoafetiva, uma união estável homoafetiva. Por enquanto nós não temos. Nós temos que a justiça reconheceu. Com efeito erga omnes, é a DI 4277/2011, tá? Olha só, aí ficou de forma correta. Tem direitos assegurados? Tudo. Por quê? A união homoafetiva foi levada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Quais são os direitos e deveres da união estável? Primeiro, ao casamento. União estável pode converter a união afetiva em casamento? Pode? Pode. Desculpa, a união estável pode converter a união estável em casamento? Pode? Pode. A união afetiva pode ser convertida em casamento? Pode, se tem os mesmos direitos assegurados. Muitos tentaram fazer isso. Alguns não conseguiram, por isso alguns estados concediam, outros estados não. Eis que veio a resolução 175 do CNJ, que eu vou mostrar aí para vocês também. Está aí na tela. A resolução 175 do CNJ, ela autorizou a conversão da união afetiva em casamento, porque na união estável também pode ser convertida em casamento, que está no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que o Estado deverá facilitar a união estável em casamento, que o Estado deverá facilitar a conversão da união estável em casamento. Portanto, deverá também facilitar a conversão da união afetiva em casamento, que tem os mesmos direitos assegurados. Não é união estável, é união afetiva, mas tem os mesmos direitos assegurados conforme a DI 4277/2011. Portanto, o direito ao casamento. Tanto é verdade que a resolução 175 não só fala em conversão. A resolução 175 ela autoriza o casamento direto de pessoas do mesmo sexo. Diretamente, fazer habilitação. Não é conversão,
é que, conjugado da DI 4277/2011, muitos entraram pedindo a conversão, porque tem os mesmos direitos assegurados. Alguns estados concediam, outros não. Algumas corregedorias dos estados concediam, outros não. São Paulo foi o 6º estado a conceder. Aí chegou o CNJ e falou, não, o Brasil é um só, porque um estado autoriza o casamento homoafetivo e o outro não. Um autoriza a conversão, o outro não. O Brasil é um só na questão de direito de família. A legislação ela é federal. E aí veio a resolução 175 autorizando inclusive o casamento direto, nem precisando fazer a conversão. Vai direto e casa pessoas do mesmo sexo. Tá? Então ficou autorizado. Tanto é verdade que a resolução 175 é de 2013, 2 anos depois, tá? Por causa desse confronto que existia ainda, de alguns estados ainda não aceitarem. Tá? Mesmo o STF, de forma unânime e com efeito erga-omnes, denominando que tinham os mesmos direitos assegurados. Tá? Mas ainda muitos não aceitam. Bom, aí eu falo, é questão de cada um, né? Questão de cada um. Eu falo que a lei é para todos, né? E os direitos têm que ser assegurados. Por isso que eu falo, quando você for advogar, você não advoga para a pessoa, você advoga para o direito da pessoa, você entendeu? Para o direito da pessoa. Então, eu falo que não pode haver essas discriminações que muitas vezes acontecem, né? De tudo, né? Não só da questão da homoafetividade, de tudo, de raça, de religião, poxa, de tudo. A gente tem que ser mais paciente, né? E também respeitar o que o outro sente e respeitar o que o outro crê, né? Crê. É claro que a gente pode dar opinião, mas não de forma a ser discriminatória, né? Discriminatória. Bom, eu vou mostrar então a DI 4277/2011 para vocês, rapidamente, mostrando aqui, ó. Olha aqui, a ementa, né? Porque ela é longa, na verdade a sentença ela é longa, viu? Olha o tamanho da ementa. Só a ementa tem 3 páginas, tá? Só a ementa tem 3 páginas. Mas é muito importante a gente analisar esta ementa, tá? Vou analisar esta ementa para vocês, porque eu falo o seguinte, o curso ele é um curso de... Opa, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Aí eu acho que agora vai aparecer. Melhorou, né, para vocês? Ó, cortou um pouquinho aí, mas daí eu vou ter que mexer aqui na minha imagem, depois vai dar problema, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês no finalzinho, tá? Se eu mexer, daí vai ter que consertar tudo de novo, demora mais. Mas eu falo para vocês, o curso de pós-graduação é um curso extenso, né? Quando você quer propor uma ação agora, de imediato, você não vai aprender no curso de pós-graduação. Pós-graduação é 1 ano. Tá? Então vai ter que passar toda a matéria para você ter essa bagagem. Né? Agora, um curso prático de poucas horas, esse sim é o fundamental para vocês decidirem sobre uma ação. Eu quero empreender uma ação agora. Eu lembro na minha época eu sou um pouco antigo, né? Eu conseguia pegar um caso, né? Acabei sendo contratado por um caso importante que eu nunca entrei, que a gente teria que estudar bastante. O que eu fazia? Eu comprava livros, era assim, né? Não tinha internet fácil assim dessa forma, né? Comprava livros sobre o assunto, né? Às vezes comprava 2, 3 livros sobre o assunto. É tudo investimento, não tem esse negócio de, eu vou lá procurar no Google e achar... Não, tem coisa que não você acha no Google, mas você não vai achar tudo para você resolver o seu caso lá, né? Normalmente você precisa, às vezes, comprar um livro, comprar um curso, né, para poder você conseguir atuar na advocacia naquele momento, que é um curso mais rápido. Tá? São os cursos de extensão. Agora, a pós-graduação, que eu estava explicando, é um curso mais extenso, é um curso para você sair especialista. Você está se preparando, né, durante 1 ano para você começar a ser um especialista, certo? Mas, lógico, às vezes calhou de você ter uma ação agora de união afetiva, que eu estou explicando nessa aula, né? Então ficou legal. Vamos lá, então, a ementa começa assim da ADI 4277/2011, tá? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, essa foi a 132, tá? Que é do Rio de Janeiro, que veio do Rio de Janeiro. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é arguida por um partido político, tá? Foi um partido político do Rio de Janeiro que entrou. E a DI 4277 de 2011 foi o Distrito Federal. Aqui, ó, achei, ó. Rio de Janeiro e Distrito Federal. Tá certo o que eu falei, né? No início. Minha memória tá boa ainda. Então,
E outro, perda parcial do objeto, recebimento na parte, perda parcial do objeto, recebimento na parte remanescente como ação direta de inconstitucionalidade. Tá? União afetiva e seu reconhecimento como instituto jurídico, convergência de objetos entre ações de natureza abstrata, julgamento conjunto, lá, julgou conjuntamente, tá? Aqui, ó, encampação dos fundamentos da ADPF número 132 do Rio de Janeiro e pela DI 4277 que veio do Distrito Federal, ambos de 2011, com a finalidade de conferir interpretação de conformidade ao artigo 1723, tá? Do Código Civil, atendimento às condições da ação. 1723 fala em união estável, reconhecida entre homem e mulher. Tá? Agora deixa eu aumentar aqui um pouquinho que já vai ficar fácil para vocês analisarem aí. Tá? 2. Proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem-mulher, mulher, gênero, seja no plano da orientação sexual de cada qual deles, a proibição do preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal, homenagem ao pluralismo como valor sociopolítico-cultural, liberdade para dispor da própria sexualidade, inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é da autonomia de vontade, do direito à intimidade e à vida privada, tá? Cláusula pétrea. O sexo das pessoas, aí vem aqui, ó, tá? Só vou marcando assim, ó. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa, deixa eu baixar um pouquinho, porque senão vocês não vão enxergar. Aí, agora sim. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualdade jurídica, proibição de preconceito à luz do inciso 4 do artigo 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de promover o bem de todos. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos, como saque da kelseniana, saque da teoria de Kelsen, né? Você deveria falar mais fácil, né? Teoria da kelseniana normal geral negativa, segundo a qual o que não estiver juridicamente proibido ou obrigado está juridicamente permitido, reconhecido do direito à preferência sexual como direta já vou colocar aqui só para vocês não se perderem, tá? Como direta emancipação do princípio da dignidade da pessoa humana, direito à autoestima nos mais elevado ponto da consciência do indivíduo, direito à busca da felicidade, salto, é bem poético também tá aqui, hein? Direito à busca da felicidade, salto normativo da proibição do preconceito para a reclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia de vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tutelados. Autonomia da vontade, cláusula pétrea. Aí vem o 3, é grande, hein? Grande, isso é só ementa, hein? Só ementa. 3. Tratamento constitucional da instituição da família. Reconhecimento de que a Constituição Federal não empresta ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica à família como categoria sociocultural e princípio espiritual, direito subjetivo de constituir família, interpretação não reducionista. O caput do 226, a gente não está falando do artigo do parágrafo 3º ainda. O caput do artigo 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado, ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão família, não limita a sua formação a casais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família
Deixa eu marcar aqui para vocês não se perderem, tá? Família como instituição privada que voluntariamente constituída entre pessoas adultas mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar, alta indagação aqui, hein? Núcleo familiar que é o princípio locus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por intimidade e vida privada. Inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. Isonomia entre casais. Aqui, ó, o heteroafetivos e pares homoafetivos. Que, veja que aqui, ó, tá homoafetivo, já não fala homossexuais mais, tá? Homoafetivos. Que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Antigamente falava de união união homossexual, depois parcerias homossexuais, né? E agora com união homoafetiva, que ficou bem melhor colocado, né? Família como figura central ou continente de que tudo mais é conteúdo, imperiosidade da interpretação não reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 88 pelos planos e costumes, caminhada na direção do pluralismo como categoria sociocultural, competência do Supremo Tribunal Federal para manter interpretativamente o texto magno na posse de seu fundamento atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas, tá? Aí o 4 já está chegando no último, acho que tem até 5. Isso. Aqui, normação constitucional referida a homem e mulher, mas apenas para especial proteção desta última. Focado o propósito constitucional de estabelecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia entre as duas tipologias do gênero humano, né? Identidade constitucional dos conceitos de entidade familiar e família, né? A referência constitucional à dualidade básica homem e mulher no parágrafo 3º do seu artigo 226 deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas, reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros, impossibilidade de uso da letra da Constituição Federal, para ressuscitar o artigo 175 da Carta Magna de 1967 e 69, né, a Constituição Antiga. Não há como fazer rolar a cabeça do artigo 226 no patíbulo do seu parágrafo 3º. Aqui, ó. Parágrafo 3º agora falou. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia entidade familiar, não pretendeu diferenciá-la da família. E na existência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico, emprego do fraseado entidade familiar como sinônimo perfeito da família, de família. A Constituição grande, hein? Tá? A Constituição não interdita a formação de família, não interdita a formação de família por pessoa do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém, senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese subjúdice, né? Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos, a sua não equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Importante, ó. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não equiparação, né, jurídica com os indivíduos homoafetivos. É que os Supremos, STJ, gostam de falar difícil, né? A inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não equiparação, né? Ele coloca a inexistência da não equiparação, né? Poderia colocar a existência, né, da equiparação, né? Também poderia ser a inexistência da sua não equiparação, ao contrário. Igual aquele termo importante. Não é indispensável, né? Não é indispensável. Quem falou? O STF também. Não é indispensável. Significa que é dispensável. Não é mais fácil colocar é dispensável, né? Bom, a aplicabilidade do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal.
a evidenciar que outros direitos e garantias não expressamente listados na Constituição emergem do regime, aqui ó, do regime e dos princípios por ela adotados. Verbes. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tá? Cinco. Não, tem mais, não tem 6. 5. Divergências laterais quanto à fundamentação do acórdão. A notação de que os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e César Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade do ortodoxo enquadramento da união afetiva nas espécies de família constitucional estabelecidas. Sem embargo, reconhecer a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata autoaplicabilidade da Constituição. Então, os dois, o César Peluso, nem está mais, né? César Peluso já se aposentou, né? Mas o Lewandowski e o Gilmar Mendes, eles convergiram no particular entendimento da impossibilidade do ortodoxo enquadramento da união afetiva nas espécies de família, constitucionalmente estabelecidas. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Quem muda a lei é o legislativo, não é o judiciário. Né? Mas aí vem, sem embargo, reconhecer a união entre parceiros do mesmo sexo, né? Como uma nova forma de entidade familiar, ou seja, elevar a união afetiva como entidade familiar, entendeu? Não dá para colocar ali na Constituição, porque quem muda a Constituição Federal e o Código Civil é o legislativo e não é o judiciário. Né? Então, matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata autoaplicabilidade da Constituição. 6, agora o último. Interpretação do artigo 1723 do Código Civil em conformidade com a Constituição Federal. Técnica da interpretação conforme. Reconhecimento da união homoafetiva como família. Procedência das ações. Ante a possibilidade, agora como se diz? É o julgado, né? É tudo isso, escreveram tudo aquilo, né, que vão julgar aqui. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do artigo 1723 do Código Civil, não resolve à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica da interpretação conforme a Constituição. Isso para excluir o dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Olha, os mesmos direitos e deveres da união estável. Os mesmos direitos e deveres da união estável. Tem a mesma coisa. Os mesmos direitos e deveres assegurados. Direito ao casamento, direito ao sobrenome, direito à pensão alimentícia, direito à escolha do regime de bens, direito às sucessões. Todos os direitos assegurados. Todos. Tá? Não há mais o que se falar que não tem direito. Tem direito e está lá com efeito erga omnes. Tá? Ah, não é lei. Pode um juiz negar? Pode, mas vai alterar. Só vai dar trabalho para a parte, mas vai alterar. Porque o STF já reconheceu, se chegar até o STF, vai reconhecer, tá? Entenderam? Então, aqui, a DI 4277 de 2011, nós vimos então aqui. E foi julgado de forma conjunta, né, com a DPF 132/2011, certo? Outro, vamos ver a resolução 175, CNJ, tá? Ver a resolução 175, CNJ. Aqui, ó. Maio de 2013, né? Então, realmente, já fazem mais de 7 anos agora. Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, considerando a decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça, tomada no julgamento do ato normativo número 000-2626/65.2013.2.00.0000, na 169ª sessão ordinária, realizada em 14 de maio de 2013.
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, nos acordos prolatados de julgamento da ADPF 132/2011, que é do Rio de Janeiro, e da DI 4277/2011, também que veio do Distrito Federal, reconheceu a inconstitucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoas do mesmo sexo. Considerando que as referidas decisões foram proferidas com eficácia vinculante à administração pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário, vinculante. Não adianta o juiz negar. Tá? Olha, você sabe que teve alguns que ainda negaram, hein? Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RESP 183.378/RS, Rio Grande do Sul, decidiu inexistir óbices legais à celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aqui, ó. Tá vendo? Rio Grande do Sul, acho que foi o primeiro, né? Foi um dos primeiros a permitir aí o casamento de pessoas do mesmo sexo, tá? É que aquele embate que eu falei para vocês, que quando veio a DI 4277/2011, a maioria aproveitaram o artigo 226 para a terceira Constituição Federal, dizendo o seguinte, que o Estado deveria facilitar a conversão da união estável em casamento. E se a DI 4277/2011 mencionou que tem os mesmos direitos assegurados da união estável, também a união afetiva poderia converter a união afetiva em casamento. E muitos pediram a conversão. Alguns estados permitiram, outros não. Alguns estados permitiam fazer direto, inclusive, tá? Aí o CNJ falou, mas o Brasil, quanto à legislação de direito de família, ela é federal, então não pode um estado permitir, o outro não, né? Aí vem lá, considerando a competência do Conselho Nacional de Justiça, prevista no artigo 103b da Constituição Federal de 88, resolve. Artigo 1º, é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na verdade, não é só autorizou, olha o que ele colocou, é vedada a autoridade ou é vedada às autoridades competentes. Ou seja, registro civil e pessoas naturais. Tá? É o registrador aqui. Tá? E se recusar for para a justiça, e também o juiz não pode recusar. Tá? Ele vai ter que falar para o registrador que tem que fazer. Tá? Artigo 2º. A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação respectiva ao juiz corregedora para as providências cabíveis. Terceiro, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, que foi em 2013, né? Ministro Joaquim Barbosa, naquela época, ó, também já não está mais no Supremo Tribunal Federal. Já se aposentou. Entenderam aqui, ó? Resolução 175 de maio de 2013, certo? Mais uma que nós vimos. Bom, esse material vai ficar tudo para vocês, tá? Eu só não coloco de imediato, normalmente eu coloco no final do semestre todos os materiais, porque a gente vai fazer algumas peças juntamente aqui, e aí, às vezes tem alguns concertos, tá? Que a gente faz e aí não dá para ficar mandando toda hora, tá? Eu vou tentar mandar um pouquinho mais cedo, antes de finalzinho do semestre, mas não sei se eu consigo prometer tudo isso. Agora, se alguém precisar antes, só me avise aí e mande um e-mail para mim, tá? Mas normalmente eu coloco para não ficar toda hora mandando para o Legal para poder ficar inserindo, né? Que eles, não é só eu, né? De coordenador, de professor, né? Tem vários outros cursos, né? No Legal, e às vezes acaba não tendo esse tempo para, né? Para a pessoa que vai inserir ali fazer. Então, para facilitar, normalmente eu coloco no final, né? No finalzinho, tá? Mas eu vou tentando mandar antes, tá? Mandando antes, ou a cada mês, mandar o material que eu utilizei aí no curso de pós-graduação. Mas com certeza, no final do semestre, tudo vai ficar baixado, tudo, tá? Pode ver a turma 7, já está, todo o material de sucessão já está na sua plataforma da turma que você vai ter que entrar, tá? O material todo de apoio está lá, que eu utilizei. Inclusive os modelos todos, hein? Inclusive os modelos todos que nós fizemos, elaboramos, lembra? Testamento, petições, né? De inventário e partilha, um probleminha, um exercício que nós fizemos, certo? Mas não se preocupe que a turma 8 vai ter depois, né? No outro semestre vai ter sucessões também, tá? Também. Então falamos da resolução 175, deixa eu tirar aqui, tirar também a DPF e voltar aqui para a nossa aula. Tá? Resolução, então, 175 do CNJ, tá? Então, a união afetiva
todos os direitos assegurados da união estável. Não há mais o que se discutir esta situação. Tem todos os direitos assegurados, tá? E aí nós temos as fundamentações, são essas daqui, todas aqui. Hoje, então, o casal homoafetivo pode ir ao cartório de registro civil de pessoas naturais e casar diretamente, tá? Normalmente, desde 2013, isto. Não precisa fazer mais a conversão. Agora, para que serve esta conversão? Vou dar até uma dica para vocês, não só na união afetiva, mas na união estável também. Por que você faz a conversão da união estável em casamento, a conversão da união afetiva em casamento? Para comprovar já a união estável, para comprovar a união afetiva. Olha quantos problemas já deram, né? Um casal, união estável ou união afetiva, tanto faz. União estável ou união afetiva, os mesmos direitos assegurados. Estão vivendo há 10 anos já. Fizeram um patrimônio, mas não tem contrato algum, não tem contrato escrito algum. Tá lá. E 10 anos fizeram um patrimônio, não fizeram contrato, portanto o regime da comunhão parcial de bens, né? A regra que é igualzinho da união estável, artigo 1725, salvo o contrato escrito, o regime será da comunhão parcial de bens, também na união afetiva. Não falou nada no contrato, ou se não tem contrato é de fato, o regime da comunhão parcial de bens. E qual que é a regra do regime da comunhão parcial de bens? Todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso têm direito à meação, metade. Então 10 anos fizeram patrimônio, 10 anos têm direito à metade. Tá? Resolveram casar, seja homem ou mulher, ou homem ou mulher ou mulher. Casaram no regime da comunhão parcial de bens. E os bens ficaram tudo no nome de um só, anteriormente ao casamento. Casou, comunhão parcial. Então, daqui para frente, que vai comunicar os bens adquiridos na constância. Os de antes é aquele que está no nome. Para que o outro tenha direito, ele tem que comprovar o quê? A união estável e a união afetiva daquela época, antes. Então, você faz a conversão. Se o seu cartório do seu estado permitir colocar o tempo, é melhor. Olha, eu quero fazer a conversão da união estável à união afetiva em casamento. Então, ele vai fazer você preencher, né, a habilitação com a conversão. E, se é possível, declarar o tempo, porque tem cartório que não deixa declarar. Aí não tem muito jeito. Aí você tem que fazer um contrato. Eu entendo que faça isso, para ficar bom para os dois, para ficar seguro para os dois. Faça um contrato de reconhecimento de solução de união estável. E está dissolvendo porque vai casar. Indica, tá? Porque ali passa a ter os direitos assegurados, fica fácil. E dali para frente é comunhão parcial no casamento, tá? Mas agora, se for possível colocar lá no registro civil e pessoas naturais, quando você for converter a união estável a união afetiva em casamento, coloca que está vivendo em união estável desde os 10 anos atrás. Está vivendo em união estável desde tal data. Está vivendo em união afetiva desde tal data. E está pedindo a conversão em casamento agora, tá? É importante por causa da questão patrimonial, tá? Patrimonial. Entenderam então aqui, ó? Vamos falar agora do procedimento, ó, tá? Aí eu mostro aqui uma petição de união afetiva, tá? Procedimento da ação de reconhecimento e extinção de união estável. Procedimento da ação de reconhecimento e extinção da união estável. É igualzinho o reconhecimento e extinção da união afetiva. Desculpa. Procedimento da ação de reconhecimento e extinção da união afetiva é igualzinho o procedimento da ação de reconhecimento de união estável, igual, tá? Falei ao contrário, né? Tá? Então, novamente, procedimento da ação de reconhecimento e extinção da união afetiva é a mesma do procedimento da ação de reconhecimento e extinção da união estável, é igual. Isso está onde? No artigo 693 do CPC, ó. Artigo 693 do CPC, tá? Olha só lá no artigo 693 do CPC, o que diz aqui, ó. Eu sempre gosto de explicar essa parte aqui, ó. Capítulo 10, ó, das ações de família, certo? Olha o caput do 693, ó, que diz o caput do 693. Ó. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Veja que não fala união afetiva. Deveria ter colocado, porque o Código de Processo Civil é 2015. A DI foi de 2011. A DI 427 de 2011, deveria ter colocado, tá? Mas não colocaram. Portanto, deve seguir o que está na DI 427 de 2011, né? Que todos os direitos assegurados na união estável também está na união homoafetiva. Então,
O procedimento é esse. Se a ação de reconhecimento e extinção de união estável segue o artigo 693 do CPC, segue também a ação de reconhecimento e dissolução, ação de reconhecimento e extinção da união homoafetiva. Igualzinho, tá? Igualzinho aqui. Certo? Opa, deixa eu voltar aqui rapidamente, porque já estamos no nosso tempo. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar a petição primeiramente, depois eu mostro para vocês o procedimento. Mostro a petição inicial, né, de união afetiva, aí eu mostro o procedimento direitinho aí para vocês no próximo bloco, depois do intervalo, certo? Certo? Deixa eu fazer aqui a transição rapidamente. Vamos fazer então um breve intervalo e voltamos daqui a pouco, hein? Valeu! Olá pessoal, voltamos então ao nosso breve intervalo. Vamos falar agora do procedimento, né? Na verdade eu falei que ia falar primeiramente da peça, o modelo de união homoafetiva. Veja que eu utilizei esta peça para reconhecimento e extinção da união afetiva, ou chamada também reconhecimento e dissolução da união afetiva. Por quê? Porque a união afetiva ela foi de forma de fato, não foi de forma expressa, tá? Quando a união afetiva ou a união estável é de forma expressa, ou seja, através de um contrato, seja ele público ou particular, já está reconhecida a união estável ou a união afetiva. Portanto, basta entrar com ação de dissolução ou de extinção de união estável ou de união afetiva. Tá? Neste caso, eu vou dar uma peça para vocês de reconhecimento e extinção. Portanto, a união afetiva ela foi de fato. Então, primeiro eu tenho que reconhecer para depois dissolver. Quantos eu já vi assim? Entra com pedido de união, de extinção de união estável, extinção de união afetiva. E aí o juiz, primeira coisa que ele menciona no seu despacho inicial, emenda inicial para reconhecer primeiramente a união estável, a união afetiva. Ou seja, você tem que emendar para falar o seguinte, que você quer reconhecer primeiro, para depois dissolver. Se já está escrito, já está reconhecida, aí é só dissolução, aí tá certo. Tá? Bom, na união afetiva, a maioria dos casos já tem um reconhecimento expresso. Na maioria dos casos, por quê? Os casais homoafetivos já sofriam com a questão de reconhecimento dos seus direitos. Portanto, o que eles já faziam? Contratos. A maioria deles vão fazer um contrato, vão assinar, tá? Para se um dia lá na frente precisar, a gente vai para a justiça e mostra para o juiz. Tá? Porque não tinha um reconhecimento com efeito erga omnes, igual nós temos agora, judicial, mas sim de formas individuais. E também não tem uma legislação, nem tem ainda legislação. Tá? Então, a maioria da união afetiva reconhece de forma expressa, a maioria tá? Por exemplo, 100% dos casos, 90% reconhecem de forma expressa, 10% não, aí vai ter que entrar com essa ação de reconhecimento. União estável é o inverso. União estável, 100%, 90% não faz contrato escrito, 10% faz. Por isso que a maioria é reconhecimento de solução de união estável, tá? A maioria é porque tem reconhecimento para depois dissolver. Por que a união estável é assim? Porque a união estável, a própria Constituição Federal já reconhece. Então a pessoa fala assim, para que eu vou fazer contrato se a própria Constituição já reconhece? Mas dá problema lá na frente, tá? Deveria fazer, mas muita gente não faz, 90% não faz de união estável. União afetiva, a maioria faz, mas eu vou dar uma peça completa para vocês. Caso esta peça, ela não seja o seu caso de reconhecimento somente de solução, você tira a parte de reconhecimento, tá? Você tira aquela parte de reconhecimento somente, vai falar que já está reconhecida e vai pedir a dissolução, tá? Então vamos lá, eu peguei uma peça mais completa, aí vocês vão adaptando aí no seu caso concreto, tá? No seu caso concreto. Então vou mostrar a petição inicial, aqui ó, modelo. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tracinho vara da comarca de tal. Esqueci de falar uma coisa antes disto. Importantíssimo. Vou voltar aqui, tá? Eu lembrei porque na peça, né, tem lá a parte de alimentos, né? Então é importante também verificar que na união afetiva tem direito à adoção também. Adoção, tá? A união estável pode adotar? Pode. Na união afetiva também pode adotar. Direito à adoção. O que mais? Direito
a reprodução assistida. Reprodução assistida que está no provimento 63 do CNJ. Provimento 63, reprodução assistida, que lá está de forma específica para a união afetiva, lógico, porque o casal homoafetivo ele vai precisar de uma reprodução assistida. Não vai ser possível ser de forma natural filho dos dois, sejam duas mulheres, sejam dois homens, né? Você vai precisar do outro. Por exemplo, duas mulheres, as duas podem ter filhos, mas vai precisar do sêmen de um homem. Então precisa fazer uma reprodução assistida. Tem que comprar um sêmen, né, para introduzir no ventre de uma delas, né? Dois homens, os dois têm sêmen, mas não pode ficar grávido. Vai ter que ter uma barriga de aluguel, né? Vai ter que ter lá um procedimento de reprodução assistida com uma terceira pessoa, né? Que pode ser, normalmente pelo Conselho Federal de Medicina, tem lá não é que é uma lei, né? É uma resolução que é do Conselho Federal de Medicina, que eles indicam o seguinte, que deverão ser pessoas próximas, por exemplo, os dois homens, né, que querem emprestar um ventre, não existe locação de ventre, hein? Barriga de aluguel é termo utilizado nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil, na verdade, não é barriga de aluguel porque não existe locação de ventre. A gente sabe que tem um mercado paralelo aí que tem, né? Mas é ilegal, né? Mas, normalmente, como ele é de forma gratuita, essa barriga solidária, né? Não é de aluguel, mas solidária, a mãe de um deles pode emprestar, a irmã de um deles pode emprestar, a filha de um deles pode emprestar, né? Então, parentes próximos, pessoas próximas, tá? Eu lembro uma vez que eu dei uma entrevista num programa chamado, foi da Rede TV, sensacional, programa sensacional chamado Sensacional, da Daniela Buquerque, e lá era para falar sobre as questões da homoafetividade, reprodução assistida, principalmente da inseminação artificial caseira, que depois nós vamos falar aqui também, né, que eu vou mostrar. Tinha um casal, né, homoafetivo, dois homens, e quem emprestou o ventre para eles foi a sogra, ou seja, a mãe de um deles emprestou o ventre para um deles, né, para eles, né, a sogra. Mas o sêmen era deles, dos dois. Olha só, o sêmen foi inseminado num óvulo que foi comprado, né? E a mãe deles, ou seja, a sogra de um deles, a mãe de um deles, a mãe de um e sogra do outro, né? Ela emprestou somente o seu ventre, nem foi o óvulo, o ventre, só para nascer a criança, só para gerar a criança, tá? Então, na verdade, não era filho dela, né? É do filho dela, né? Com o genro. E aí nasceu a criança, e gêmeos ainda, né? Porque colocaram o sêmen dos dois, e foi gêmeos bivitelinos. Um com a cara de cada um deles. Impressionante o negócio, que eu cheguei a ver, né? E muito interessante, e realmente estavam todos felizes, né, com as crianças lá. Lógico que não apareceu na TV, mas eu vi lá no camarim. E a mãe de um deles, né, que é a sogra do outro, super feliz também, emprestou e pôde dar essa oportunidade para o seu filho e para o seu genro. Bom, isto está no provimento 63 do CNJ, tá? Provimento 63 do CNJ, reprodução assistida na união homoafetiva. Eu vou mostrar aqui para vocês, é importante. Acabei não falando, mas tem que mostrar sim também. Deixa eu mostrar o provimento 63 aqui, deixa eu achar para vocês, espera aí, primeiramente. Aqui, ó. No que tange a reprodução assistida, tá? Aqui, ó. Foi 2017, tá? Esse provimento. Deixa eu mostrar lá na frente, ó. Ele institui modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito, a serem adotados pelos ofícios civis naturais, e dispõe sobre o reconhecimento voluntário, voluntário que é da socioafetividade, tá? E a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva no livro A, e aqui, ó, e sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva certidão de filhos havidos por reprodução assistida. Aqui, ó. Essa é importantíssima dica, porque por isso que eu falo que o advogado tem que cobrar consulta, porque a maioria das pessoas não sabem disso. Ele pede uma consulta e aí vocês vão orientá-los, porque não precisa de advogado.
Tá? Mas essa orientação foi muito válida, por isso que você tem que cobrar consulta. Olha aqui, ó. Lá na reprodução assistida já direto, tá? Depois eu vou mostrar essa outra parte, mas é em outra matéria. Aqui, ó. Seção 3 da reprodução assistida. Artigo 16. O assento de nascimento de filho havido por técnicas de reprodução assistida será inscrito no livro A, independentemente de prévia autorização judicial, e observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante o comparecimento de ambos os pais, munidos de documentação exigida por esse provimento. É que antigamente tem que propor uma ação, né? Porque, por exemplo, 2 homens têm uma barriga solidária, que é a mulher, mas os 2 homens que são homoafetivos, que são casados, por exemplo. E aquela mulher que está dando a luz, quem que é? Né? Claro que quando se faz de forma legal, em clínica, tudo, tem toda uma indicação, né? Mas está nascendo aquele hospital. O hospital vai emitir a certidão de nativo, nascido vivo, cuja mãe vai ser aquela que deu a luz. Eles vão emitir. Então o que a gente tem que fazer? Entrar com uma ação de retificação nascente e mostrar que os pais verdadeiros são os 2 homens. É o casal homoafetivo. Ou você pleitear antes e pedir para o juiz expedir aí ofício para o hospital para que ele já registre em nome dos 2 e não dessa mãe que deu a luz somente. Que ela não é mãe, deu a luz, né? Igual essa que eu falei do programa de televisão. Essa avó que deu a luz a seus netos, ela é avó, ela não é mãe, ela é avó. Tá? Então, veio esta resolução, esse provimento, na verdade, 63 do CNJ, mencionando que não precisa mais de propuração, basta ter todas as questões clínicas aqui e demonstrado. Aqui, ó, o que vai precisar, vou mostrar aqui, ó, o que vai precisar. Parágrafo primeiro. Se os pais forem casados ou viverem em união estável, poderá somente um deles comparecer ao registro, desde que apresente a documentação referida aos 17, inciso 13 desse provimento. Ou seja, se for pais casados ou viverem em união estável, heteroafetivos esse cara. Tá? Basta um deles mostrar. Parágrafo 2º. Ó. No caso, agora esse aqui, ó, no caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para que conste os nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto à ascendência paterna ou materna. Ou seja, não tem mais avós paternos e avós maternos. Não tem mais pai e mãe, é filiação e avós, tá? Aí aqui, ó, para fins de emissão de certidão, ó, o que vai precisar? Não precisa mais da justiça, tá? E aí não precisa de advogado também, né? Será indispensável para fins de registro e de emissão da certidão de nascimento a apresentação dos seguintes documentos, ó. 1. Declaração de nascido vivo, DNV. 2. Declaração com firma reconhecida do diretor da clínica, centro ou serviço de reprodução humana em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, o sêmen de um deles, ou sêmen de terceiro também, no caso de 2 mulheres, né? Assim como o nome dos beneficiários. Então tem uma declaração com firma reconhecida. Na verdade, o provimento 52 falava que era uma escritura pública, aí tiraram. Só com firma reconhecida, declaração com firma reconhecida. Que antigamente era tudo ação, hein? Tudo virava ação, tá? 3. Certidão de casamento, certidão de conversão da união estável em casamento, escritura pública de união estável ou sentença que foi reconhecida a união estável do casal. Tá? Então, se for união afetiva também, vou colocar aqui. Na verdade, fala união estável aqui, mas é união afetiva, né? Para primeiro, hipótese da gestação por substituição, ó, não constará do registro o nome da parturiente, ou seja, daquela que gerou. Como eu falei, a barriga solidária, ela não vai ser colocada. Tá? Informando na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado o termo de compromisso firmado pela doadora temporária de útero, que é a barriga solidária, esclarecendo a questão da filiação. Então tem que ter lá o termo de compromisso direitinho. Isso a clínica deve fazer, né? A clínica deve fazer. Agora, se não fez, procure um advogado para orientar para fazer tudo isso. Tá? Por isso que eu falo que o advogado ele é importante na consultoria aqui, porque não vai precisar mais dele para entrar com a ação, tá? A não ser que o hospital negue, alguma coisa assim. Parágrafo 2º, nas hipóteses de produção assistida pós-mortem, que pode ser pós-mortem também, ó, além dos documentos elencados no incisos do caput desse artigo, conforme o caso, deverá ser apresentado o termo de autorização prévia específica do falecido ou falecida para uso
material biológico preservado, lavrado por instrumento público ou particular com firma reconhecida. Isso aqui é importantíssimo também. Já teve confusões, não na união afetiva, mas na união heteroafetiva, ou casamento até de héteros, né? Teve vários, porque assim, a pessoa às vezes ele quer ter filhos, né? Um caso muito importante que teve, vou relatar aqui, que senão não dá para a gente explicar, tem que relatar o caso. Um casal queria ter muito ter filhos, homem e mulher, queriam ter muito ter filhos. Tentava, não conseguia. Aí foram fazer exames, né? Exames para ver o que estava acontecendo. E aí verificou-se, na hora de fazer o tratamento, né, para poder ter filhos, esse casal, foi constatado que o marido tinha câncer, e teria que fazer um tratamento urgente. E os dois queriam ter filhos ainda. E aí o médico provavelmente indicou, falou assim, olha, você vai fazer o tratamento de quimioterapia, é melhor tratar agora do que vocês terem filhos, né? E fazer esse tratamento forte, quimioterapia, você provavelmente não vai poder ter filhos lá na frente. Não vai ter. Então o que se fez? Ele ia começar o tratamento, mas antes de começar o tratamento ele fez, deixou o seu sêmen congelado, né? Deixou o seu sêmen congelado e ele foi fazer o tratamento de câncer e morreu também no tratamento. Esta mulher foi uma luta para conseguir esse sêmen que estava congelado para introduzir no seu ventre, para ela ter o filho do seu marido falecido, pós-morte. Conseguiu na justiça, né? E conseguiu ter o filho. Mas o que deveria ter sido feito para ser mais fácil? É o que está dizendo aqui. Deveria ter uma declaração do marido, dizendo que ele deixou um sêmen congelado e que está autorizado, né? Desde já está autorizado, em vida, né? Está autorizado a sua reprodução assistida em sua esposa. Pronto. A fulana de tal. Isso poderia colocar no testamento, inclusive. No testamento. Mas muitos não fizeram, porque na verdade teria que procurar um advogado para poder dar toda essa orientação. Por isso que eu falo que a consulta ela tem que ser cobrada, porque consulta é de forma técnica, você vai mostrar tudo para o cliente ter os seus benefícios, tá? Não é um conselho, né? Não conselho. Conselho é um conselho. Consulta é consulta, vai explicar todo o caso, vai ficar 1 hora explicando para o advogado e o advogado vai dando aí as alternativas, tá? Então é importante isso, hein? Tá vendo? Lavagem no público, particular com firma reconhecida. Outro aqui. O reconhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador e a doadora. Não, aqui não está mais nada da união afetiva, tá? E que depois eu falo para vocês em outras situações, tá? Bom, então aqui da união afetiva é o parágrafo 2º, né? Da hipótese de produção assistida pós-mortem, parágrafo 1º, né? Cadê? Parágrafo 2º do artigo 16. Tá? No parágrafo 2º do artigo 16 é assim, ó, no caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para que conste os nomes dos ascendentes sem referência à distinção quanto à ascendência paterna ou materna, certo? E depois tem que apresentar esses documentos aqui, ó, do artigo 17, tá? O firma reconhecido, o diretor técnico da clínica, tudo, e assim por diante. Antigamente não dava assim, tinha que ser proposta uma ação judicial. Tá? Mas como não precisa mais, não precisa de advogado, né? A consulta que deve ser cobrada, que eu falo. Tá? Porque muita gente não sabe disso. Tá? Bom, voltando então para o nosso modelo aqui. Nosso modelo, rapidamente, mostrando aqui para vocês. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Tracinho Vara da comarca tal. Bom, primeiro, qual for o competente para propor uma ação de reconhecimento de solução de união estável, de união afetiva ou de separação de divórcio, que é a mesma coisa nesse caso. Qual que é o foro competente? Isso está no artigo 53 do Código do Processo Civil, 53 do Código do Processo Civil, tá? Na hora de falar do procedimento eu mostro,
Eu mostro. Na hora de falar procedimento, eu mostro 53, tá? Vamos mostrar a peça agora, a peça. Fulano e tal, ou fulano, né? Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, documentos anexos, residência domiciliada, a rua tal, número tal, por seus advogados, ou seja, qualificação de quem está pleiteando, do autor ou da autora, por seus advogados e procuradores, que ao final essa subscreve, mandato incluso. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fundamento no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal de 88, Lei 8.971, 94, Lei 9.078/96, artigo 1723, caput, parágrafo 1º do Código Civil. Todos combinados com a ADI 4277 de 2011 e artigo 693 do Código de Processo Civil. Por que eu coloquei a ADI? Porque todas essas legislações aqui, ó, todas essas legislações falam em união estável. Em união estável. Mas a ADI falou o quê? Todos os direitos assegurados na união estável cabem na união afetiva. Tá? Todos combinados com a ADI número 4277 de 2011, artigo 693 do Código de Processo Civil, propor ação declaratória de reconhecimento e extinção de união homoafetiva e partilha de bens cumulada com pedido de alimentos in limine e tutela provisória de urgência. Então vamos supor que esta requerente ou requerente está pleiteando também alimentos, tá? Alimentos. Para ele, não para os filhos, para ele. Tá? Em face de fulano e tal, que aqui é mulher, e aqui é mulher também tem que ser, tá? Domiciliada, né? Que é homoafetivo. Tá? Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, documentos anexos. Claro, se tiver, né? Porque às vezes o outro foi embora de casa e levou tudo e você não tem nenhum documento dele. Residente domiciliado também na rua tal, na cidade tal, endereço, né? CEP, pelos motivos fáticos e razões de direito a seguir aduzidos, 2 pontos. Bom, eu deixei aqui. Se você estiver advogando uma pessoa que não tem condições financeiras, aí você pede justiça gratuita, né? Benefício gratuito. Então eu deixei aqui já para vocês também esta situação, tá? Mas se não for, se o seu cliente tem boas condições, tira. A requerente requer a Vossa Excelência que lhe seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe o artigo 4º da Lei 1060/50. Haja vista não dispor de condições financeiras para suportar custas e despesas processuais sem prejuízo próprio, conforme a declaração de hipossuficiência econômica anexada. Ou seja, a gente faz, quando a pessoa falar que é pobre, ela tem que confirmar isso, né? Então a gente pede para ela assinar uma declaração e juntar nos autos, tá? Isso é importante para nós, advogados, também, porque demonstra que quem falou é o cliente, não foi a gente. Mas os juízes não estão confiando muito nisso, não estão acreditando muito nessas situações de alegação de justiça gratuita. Eles estão pedindo mais para que seja dada a justiça gratuita. Junte-se declaração de imposto de renda, ou aposentadoria do INSS, né? Ou outro documento que demonstre a hipossuficiência, tá? Estou avisando para vocês avisarem o seu cliente também. Vou dizer que peça mais coisas. Então, se ele estiver mentindo, né, não vai adiantar nada, porque seu imposto de renda não vai condizer com o que realmente com que realmente ela pudesse pedir a justiça gratuita, tá? Bom, aqui, ó, da fixação em limite dos alimentos provisórios, tá? Saliente-se que a obrigação da requerida é manter-se a ex-convivente, haja vista que aquela abdicou de sua vida profissional para dedicar-se aos seus filhos e ao lar, ou seja, casal homoafetivo tem filhos, tá? Enquanto a requerida alcançar uma confortável situação financeira e sucesso profissional, oferindo renda mensal superior a 30 mil, tá? Essa eu peguei uma peça que é igualzinha praticamente da união estável, tá? Só transformei aqui. Sendo lamentável sua postura diante do término de um relacionamento duradouro, tá? Ressalte-se que a requerente não possui condições de custear o lar, tendo em vista que após a constituição familiar com a requerida, este não mais a deixou trabalhar, dedicando sua vida exclusivamente à requerida e seus filhos,
perdendo totalmente o seu espaço de trabalho, pois agora, quase chegando aos 50 anos de idade, sabemos que é difícil recomeçar a sua vida profissional. Prova disto é a declaração de ajuste anual em nome do requerente, da requerente, juntar documentos anexos. Então juntou a declaração aqui. Bom, aqui é justiça gratuita, né? Porque eu até vivia numa situação boa, confortável aqui, mas a pessoa que trabalha, que sustentava a casa, foi embora, né? Portanto, ela pode pedir justiça gratuita, porque realmente ela não tem condições agora de arcar. 2.3, como é pedido de alimentos, nós temos que fazer um quadro de despesa aqui. Ó. A título de ilustração e anexada aos autos, demonstramos abaixo os gastos mensais que a requerente necessita para sua manutenção e sobrevivência, incluídas no quadro abaixo, despesas com dentistas, cujo tratamento emergencial já foi iniciado, conservação e manutenção do imóvel, seguros e IPVA dos veículos da requerente. Aí a gente faz um quadrinho de despesa aqui. Tá? É claro que dos filhos, ó, com referência aos filhos, se realmente também é filho daquele que separou, aquele que foi embora de casa, está registrado a certidão de nascimento. Quanto aos filhos, não é aqui que você vai pedir pensão alimentícia. Quanto aos filhos, vai entrar com uma ação de alimentos. Uma ação de alimentos, à parte, pela Lei 5.478/68, pedir liminar. Tá? Os filhos é outra ação. Não é aqui, que aqui é rito ordinário, aqui é rito comum, pelo artigo 693. E eu estou pedindo alimentos aqui por quê? Porque não está reconhecida ainda a união afetiva. Eu estou pedindo reconhecimento, então eu tenho que pedir aqui. Agora, se já estiver reconhecida a união estável ou a união afetiva está reconhecida, aí eu entro com um pedido de alimentos afora, não é aqui também não. Aí a ação seria somente de ação de extinção de união estável ou extinção de união afetiva só, com pedido de partilha de bens. E a ação de alimentos seria a parte, porque já está reconhecida. Basta mostrar o contrato, a escritura pública. E aí você proporia ação de alimentos pela Lei 5.478/68. Aqui estou pleiteando alimentos junto porque é de reconhecimento. A união estável é de fato, a união afetiva é de fato, tá? Então, quadrinho de despesas. 2.4. Importante esclarecer que foi pleiteado alimentos na forma de tutela provisória de urgência, inclusive com pedido liminar, nesta ação declaratória. Haja vista os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Tá? Por isso que eu peço a liminar. Então eu preciso falar por que eu estou pedindo liminar. Porque está dentro do princípio da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Vou explicar, vou mostrar aqui. Ó. Princípio da celeridade, aí vocês explicam por um, né? Olha, tem que fazer isso, hein? Porque eu já pleitei ação e não expliquei tudo isso, o juiz indeferiu. A maioria, maioria não, quase todas que eu coloquei dessa forma, deferiu a liminar. Tá? Princípio da celeridade é amparado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 78, pois se fossem pleiteados pedidos autônomos, a ação de alimentos poderia ser indeferida, tendo em vista que a união afetiva alegada pela autora é de fato, portanto deveria primeiramente ser reconhecida. Tá vendo? Olha só. Né? Porque se eu entrar com ação de alimentos, eu não tenho nenhuma comprovação de forma efetiva que realmente está em união. Eu estou pedindo reconhecimento aqui ainda. O juiz vai indeferir lá. Tá? Aí é o 78, artigo 78, o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que é o princípio da razoabilidade, tá? Que se tornou da celeridade também. Aí vem lá, com a entrada em vigor da emenda constitucional 45, a efetiva prestação jurisdicional foi elegida a princípio fundamental, pois, como acrescentado no inciso 78, ao artigo 5º da Carta Magna, o princípio do prazo razoável do processo, verbis, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Cumpre registrar inicialmente que não basta a tutela formal do direito, faz-se necessário, né? Faz-se necessário sejam colocados à disposição os meios concretos que permitam que a norma venha atingir o efeito desejado, qual seja a efetividade do processo, com a consequente redução do prazo de duração entre o ajuizamento do pedido e a eficácia da prestação jurisdicional. Esse é o princípio da razoabilidade.
Tudo que você pleiteia, seja no âmbito administrativo ou no âmbito judicial, tem que ser dada uma resposta no prazo adequado. Não pode demorar 10 anos. Ô, professor, mas eu tenho um monte de ação que está assim. Poderia reclamar. Poderia reclamar, que é um direito fundamental, em razão do artigo 578, princípio da razoabilidade. Tá? Foi o caso da Maria da Penha, reclamou, e ela ganhou a ação. Onde ela reclamou? Lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque está infringindo uma norma fundamental. Né? Está infringindo um direito fundamental, que é o artigo 5º da Constituição Federal. E o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica. Portanto, precisa cumprir. Se não cumprir, vai ser reclamado onde? Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Washington. E depois pode ir até para o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, que fica em São José, na Costa Rica. Tá? Importantíssimo isso, hein? Primeira condenação do Brasil, Maria da Penha, hein? Tanto é verdade que a condenação foi que o Brasil fizesse uma lei, né, que protegesse as mulheres de violência doméstica, e foi logo em seguida de que o Brasil tomou a condenação. E foi feito, tá? Foi feito. E tem indenização também para a pessoa, tá? Depois eu mostro essa parte direitinho na hora que eu falar de união estável. Aí eu gosto, até mostro ali para vocês uma parte legal de um advogado que acabou se manifestando, né, contra a atitude de um juiz federal em razão de que estava demorando mais de um ano para despachar. Né? Eu mostro para vocês. Depois, 2.7, atual complexidade, né? A atual complexidade social, caracterizada pelo surgimento de novos direitos e, portanto, novas demandas, exigem que o Estado esteja suficientemente preparado para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea de forma a garantir a plena efetivação dos direitos consagrados. Aí explicando a economia processual e da instrumentalidade das formas. Tendo em vista que todos os argumentos e provas da referida união afetiva, ora, pleiteadas, estão acostadas nessa orgial. Portanto, se dividida, teríamos que argumentar e provar novamente, conjuntar de todos os documentos em outra ação autônoma. Hoje não é tão difícil, porque hoje você escaneia tudo, né? Mas antigamente, processo físico, você tem que tirar cópia de tudo e tirar cópia de tudo aqui de novo. Fica desse tamanho para os processos, né? Pior ainda. 2.9. Deve ser ressaltado que a economia processual significa que a máquina judiciária deve despender o mínimo possível de esforço com vistas a fornecer uma efetiva prestação judicional, e o princípio da instrumentalidade das formas consiste no aproveitamento dos atos processuais quando realizados de uma determinada forma, ainda que não sendo aquela prescrita em lei, tenha atingido sua finalidade e não cause prejuízo àquela das partes ou ao interesse público. Tá? Aí eu coloquei, né, todos os princípios que eu estou pleiteando e coloco aqui. Destarte, com a fundamentação acima, justificam a possibilidade e a viabilidade de acumular ação de reconhecimento de solução de união afetiva e alimentos, bem como partilha de bens. Tá? Olha, esta parte aqui, toda, que eu estou pedindo da liminar, princípio de celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas, você pode colocar assim todas as ações que você pede liminar, tá? Lógico, você vai adaptar um pouquinho, né? Adaptar aí na sua ação, mas esta parte aqui, toda, que eu explico os princípios, ela cabe para toda liminar, todo pedido liminar, tá? De tutela de urgência, tá aqui, certo? 2.11, aí sim vem o pedido, né? Assim, estando presentes os pressupostos do binômio necessidade / possibilidade, e havendo a dissolução da convivência duradoura e a propositura da presente demanda, requer-se a fixação em limine dos alimentos provisórios, o importe de X salários mínimos a serem creditados diretamente na conta corrente da requerente, junto ao banco tal, conta, é bom sempre já indicar a conta, tá? Agência em nome de fulano, todo dia 10 de cada mês, já coloca tudo direitinho. 2.12, conforme artigo publicado no site Ius Navigandi, aí eu estou fundamentando por jurisprudência, né, e por doutrina, que cabe também a acumulação de pedidos. Né? Eu fundamentei legalmente
Agora estou fundamentando pela doutrina e pela jurisprudência, tá? Conforme artigo publicado no site Jus Navegante, da ilustre doutora Maria Luísa Pereira de Alencar Meyer Feitosa, mestra e doutoranda, a lei não assegurou a adoção do rito sumário da Lei 5.478. É preciso, no pedido, solicitar reconhecimento da união estável acumulado com alimentos. Ação de reconhecimento de união estável acumulada com alimentos. Tá? Se inexiste prova pré-constituída da união estável, pode-se pedir na inicial os alimentos provisórios. Então, não tenho prova pré-constituída, eu não tenho um contrato de união estável, eu não tenho uma escritura de união estável aqui. Ela é de fato, então não tenho prova pré-constituída. Então, vou pedir conjuntamente aqui na ação de alimentos, tá? Veja que eu falei que ela falou que é união estável porque é um caso de união estável, mas a união afetiva se equiparou à união estável, certo? Nos direitos. Então, tudo bem. Ó, no mais, volta ao rito ordinário. É só para a questão dos alimentos provisórios. Ó. Na hora que o juiz deferiu os alimentos provisórios, volta para o rito ordinário, acabou. Tá? Nesse sentido, ó, eu coloquei as decisões dos tribunais. Ó. Os nossos tribunais têm decidido, ó, agravo de instrumento, ação de reconhecimento de solução de união estável, acumulada com alimentos, fixados em 2 salários mínimos, compatibilidade com o rendimento do regravante, que é microempresário, recurso improvido. Ou seja, ele reclamou que não cabia. Os alimentos quer a guisa da pensão, querem em caráter provisório, deve ser fixado de acordo com a possibilidade de necessidade, estando o ex-companheiro na administração da firma do casal, fica ele obrigado a pensionar a agravada que se encontra sem fonte de renda. Bom, aqui é o caso de união estável, mas é a mesma coisa que união afetiva, os direitos assegurados, lembra? Que é mais difícil achar ainda de união afetiva, né? Porque a maioria que eu falei da união afetiva, a maioria não utiliza dessa ação de reconhecimento e dissolução, mas sim somente de dissolução, que a maioria deles fizeram contrato, tá? Aí a ação é a parte, a ação de alimentos é a parte, a lei 5.478/68 também é a parte. Direito civil, família, alimentos entre companheiros, ausência de reconhecimento judicial da união estável, vasto acervo probatório a indicar a estabilidade da união livre, necessidade e possibilidade comprovadas, fixação de alimentos provisórios e antecipação de tutela. Tá? Então foi na própria ação também de reconhecimento de solução de união estável. Ó, aqui é o que eu peguei do site, ó. Tá? Quem quiser, ó, clicar aqui e vai achar, tá? Aquela passagem, né, que eu coloquei da doutrina, tá? Indiquei o site que eu peguei. Aqui foi ementa, né? Agora tem aí. Não há previsão legal que impeça a fixação de alimentos provisórios entre companheiros sem que seja havido o prévio ajuizamento da ação de reconhecimento de solução de união estável. 2. Análise dos artigos 1694 do Código Civil Brasileiro e segundo da Lei 5.478 permitem entrever que para a fixação de alimentos em favor de quem os pede deve restar comprovada tão somente a sua necessidade e demonstrada a obrigação e possibilidade de quem os deverá prestar. Agravo de instrumento parcialmente provido. Acordam os senhores desembargadores da segunda turma civil, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ângelo Passarelli, relator, Camelita Brasil, vogal, Valdir Leônico Júnior, vogal, sob a presidência do senhor desembargador JJ Costa Carvalho. Em proferir a seguinte decisão, dar parcial provimento unânime, de acordo com um ato de julgamento e notas taquigráficas, certo? Aí está o número do agravo. Aí vamos lá, continuando. Ponto 14. Verifica-se, portanto, que se proposta duas ações distintas, uma para alimentos e outra para o reconhecimento de solução de união afetiva, corre-se sério risco de indeferimento da primeira, por isso a acumulação de pedidos ora pleiteados. Eu estou justificando porque, né? Porque se só pleitear e não falar nada, não justificar, o juiz ele acaba indeferindo, hein? Tá? Ele tem que falar tudo de tudo. Porque se ele indeferir assim, você tem subsídios para recorrer também. Tá? Por derradeiro, requer-se a Vossa Excelência que, ao ser prolatada a sentença, sejam fixados ou convertidos os alimentos provisórios em definitivos, no importe de X salários mínimos vigentes. Dos fatos. Do reconhecimento da união afetiva. Aí vai contar todos os fatos, tudo direitinho. Requerente, requerida, se conhecerem em tal data, ano tal, tendo por namorado por tantos anos. Isso é, cada
cada peça tem um fato. O fato é do seu cliente, não é do advogado. Tá? Eu costumo fazer o seguinte: quando a pessoa vem fazer uma consulta, primeiro eu marco uma consulta, né? A pessoa tem que fazer a consulta. E aí ela verifica se ela vai querer fazer comigo ou não a ação. Ela manifestando positivamente, né? Claro, já passados os honorários, eu faço o contrato de honorários, depois eu faço a procuração e peço para ela enviar para mim por e-mail todos os fatos que ela me contou na consulta. Peço para ela mandar tudo por e-mail direitinho, que às vezes vai ter mais detalhes ainda. Né? Falo, pensa direitinho, né? Em toda a história, vai lembrando e vai colocando no papel, vai colocando no computador. E aí você manda por e-mail para mim. Aí eu pego aquele e-mail, os fatos narrados e coloco aqui. Claro que não do jeito dela, né? Muitas vezes eu coloco as palavras técnicas, reformulo ali, mas não reformulo o sentido da coisa, tá? É aquilo que está, eu não vou mudar o sentido, não vou mudar os fatos. Eu posso mudar uma palavra ou outra, porque é mais técnica do que a pessoa me enviou, certo? Mas os fatos é do cliente, não é seu. É sempre bom ter, tá? Sempre bom ter. Eu faço para mandar por e-mail porque fica mais fácil. Né? A gente fica guardado conosco, porque às vezes, olha, a outra parte acontece e não tem nada a ver com o que foi contado para você, sabe? Infelizmente acontece isso, hein? Tá? Então o advogado tem que ter aí tem que ter, né? Esta precaução, vamos dizer assim, né? Em razão do cliente. Requerida se reconhecer em tal data, cidade tal, ano tal, tendo namorado por tantos anos. 3.12, requerente e requerida passaram a conviver em união mora uxore, ou seja, mora uxore e convivência sob o mesmo teto, tá? Quando chegaram a São Paulo, em tanto e tanto, primeiramente em um lugar, posteriormente alugando um apartamento, depois foi crescendo, né? Foi crescendo, decorrer do tempo, teve um filho e assim por diante, tá? Depois conseguiram comprar uma casa, as partes já com casa própria, tá? Aí teve o segundo filho, contando a história toda, contando a história toda, tá? A vida da casa transcorria muito bem, filho pequeno, empregada para fazer, ela tinha empregada, né? Ascensão profissional da requerida, né? Que trabalhava em instituição financeira, na época requerente com dinheiro que desta recebia título mesada, ou seja, né? Uma ficou no lar e a outra trabalhava, e aquela que ficou no lar recebeu a mesada, tá? Fotos anexas, cursou até faculdade, porém não trabalha, estava cuidando dos filhos. Com o labor doméstico da requerente, a vida profissional da requerente ascendia rapidamente, ou seja, a ré, né, estava sempre bem profissionalmente, porque a outra estava tomando conta dos filhos, da casa, tudo. Né? Contratos de altíssimo valor, olha que bacana, né? Só que aí o que acontece? A pessoa fica rica, né? Fica rica, já quer trocar de parceiro, né? Nesse caso aqui de parceira, já quer trocar de companheira. Né? Não pode subir na cabeça, né? Os dois, aquele que ficou no lar ajudou, colaborou bastante com isso. Né? Eu falo, não importa, se a pessoa quer separar, se separa, porque ninguém é obrigado a ficar com a outra pessoa. Mas precisa pagar tudo, né? Precisa pagar o que é de direito. Não pode fugir com as coisas e tentar burlar a legislação e prejudicar o outro para não receber nada, né? E nem dar pensão, pelo menos temporária aqui, né? Pelo menos temporária. A partir da abertura da empresa, a requerida da oferida oferia cada vez mais lucros, ao mesmo tempo, a reabriu uma empresa de consultoria, ressalto sua excelência que o relacionamento entre o requerente e o requerente protege no tempo, que retrata do obtamento de estabilidade da relação com ânimos de constituir família, tanto que desse existe prole, filhos já. Viveram juntos por tantos anos, aqui que eu quero provar, né? A data, por quê? Porque ela é de fato, né? União estável ou união afetiva de fato tem que provar a data. Tem que provar quanto tempo está, para saber se foi daquele tempo que constituiu patrimônio para você ter direito à metade, que a regra é que é o regime da comunhão parcial de bens, artigo 1725 do Código Civil, tá? Não for suficiente para minimizar os sentimentos que os unia, socialmente sempre se apresentaram como companheiros, tem que mostrar tudo isso, né? Se apresentavam como companheiro, como marido, como mulher e assim por diante, tá? Então frequentavam clubes, isso é importante, trazer as testemunhas também, tá? As fotos é importante, fotos nas festas fotos em diversas festas, com parentes, com amigos, diversos períodos também é importante, que você quer comprovar,
tá? Cartas no endereço do mesmo, então carta em nome de um no mesmo endereço, carta no nome do outro no mesmo endereço, contas de água, luz, telefone, TV a cabo, tudo que vem no nome de um e de outro, mas no mesmo endereço. Isso começa a demonstrar de forma mais efetiva a união estável ou a união afetiva, tá? Quando ela é de fato, né? Quando ela é escrita já está comprovado, tá? Infere-se, ainda que as despesas estão todas em nome da requerida, e são encaminhadas para o endereço onde vivem a requerente e seus filhos, tá? Então aqui também tinha facilidade, porque todas as contas estavam em nome da requerida, e a gente teria que provar que morava lá, tá? Todo o exposto nesta exordial é devido ao reconhecimento da união afetiva existente entre as partes, posto ter havido vida em comum pública e duradoura por mais de tantos anos, né? Dissolução da união, motivos justificadores, né, da dissolução, o desentendimento entre o casal, tá? Aí começou a viajar sozinha, negócio, viaja sozinha, né? Inclusive para fora do país sozinha, deixando a requerente de seus filhos em casa, temendo que a relação caminhasse para a ruptura e após dedicar-se grande parte da sua vida aos filhos, né? A parte da sua vida aos filhos, companheiro e ao lar, a requerente volta a estudar, voltou também, com bolsa de estudo, tudo, né? Conforme qualificar profissionalmente, mas não estava empregado, então ainda cabe para ela, sim, alimentos. Por que a gente já falou isso aqui? Para ele não alegar lá na frente, né? Falar assim, mas por que ela está pedindo alimentos se ela tem estudo, né? Bom, está falando que estudou, mas não tem, ela toma conta ainda da família, tá? Está no lar, não tem emprego ainda, tá? Bom, a requerida adotou o costume de repreender, preferencialmente na frente dos filhos, colocando em situação vexatória e humilhante, vez que utilizava de palavras ofensivas, começou a xingar um ao outro, né? Já começou a complicar. Em 2009, a requerente redescobre através de um documento a presença de uma nova pessoa na vida de sua ainda companheira, ou seja, estava traindo, pegou a traição aqui, tá? Em represária, a requerente bloqueia todos os bens, bloqueou todos os cartões de crédito dela, né? Que era conjunta, conta conjunta também, tá? Ficou sem dinheiro. A requerente deixou o lar do casal e passou a viver com a nova companheira. Foi embora de casa e foi viver com a nova companheira, atual companheira, tá? E ainda, né, colocou aqui, onde vive a requerente e seus filhos, grande parte da semana, tendo em vista que ainda possui as chaves da casa, sob a alegação de que ainda é dono, né? Então a pessoa não vai embora com outra pessoa, mas ainda quer ficar lá, porque quer ter as duas, né? Quer ter as duas, na verdade. A situação se agravava a cada dia, mas as ofensas e humilhações aumentavam, tal, fez ocorrência, delegacia de polícia, isso normalmente tem um casal, tá? Até conduta humilhante, imposta a requerente, vai ser tratamento indigno, chegando ao extremo de atender, de efetuar ligações para a atual companheira, inclusive em frente aos filhos do casal, total abandono e outros motivos de foro íntimo, influenciar a vida em comum, tornando suportável. Ela não teve jeito, ela teve que propor ação, porque ele já estava tirando tudo no nome dele, né? Então ela teve que pedir a partilha dos bens, senão ia perder tudo, né? E ele já não estava mais com ela, estava com outra pessoa, por isso que ela teve que propor ação. Até para bloquear os bens aqui, salvo engano, acho que pediu também bloqueio. Na necessidade alimentar da requerente, como já aduzido anteriormente, né? Mesmo após o rompimento da convivência com a requerida continua auxiliando na manutenção das despesas do lar, bem como despesas pessoais da requerente, ou seja, um X de valor em reais que eles gastavam, tá? Então ela está pleiteando esse valor. É uma pessoa de status social bom, né? Portanto, esses alimentos são alimentos sociais, não alimentos pouco, pequeno não, são alimentos altos, tá? Eles moravam numa mansão aqui. Requerida é proprietária da empresa tal, estou informando aqui, documentos anexos, saliente que é obrigação da requerida manter a convivente, haja vista que ele abdicou de sua vida profissional, ó, tá vendo? Enquanto alcançava. A gente sabe que a pensão alimentícia entre os ex-cônjuges e ex-companheiros, ela não é mais vitalícia, tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo tem julgado dessa forma como o STJ, mas, lógico, salvo exceções. Ela ficou a bel prazer da família, né? Se dedicou, e agora com 50 anos, será que ela vai conseguir arrumar emprego? Tá? Então, normalmente, o tribunal tem dado de 6 meses a 2 anos, alimentos temporários, ou até definitivos, porque a idade já está, né, avançada, 50 anos.
É ser disso que a requerente não pretende eximir-se de suas obrigações, todavia, por ter dedicado sua vida aos filhos e ao lar e contar hoje com idade próxima, há tantos anos, não possui hoje qualificação para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, tanto que voltou a estudar para melhor se qualificar, documento anexo. Do direito, da convivência moral e custódia e o reconhecimento da união pretendida. Aí é toda a parte de fundamentação legal, jurisprudência e doutrina, tá? Doutrina, tudo aqui, ó. Tá, isso aqui é, ó, tudo já feito para vocês, né? Prontinho, tá? Tudo já elaborado, ó. Aqui você economizou um dia já, só de pesquisa, ó. A dica 277, ó, tá? Aquilo que a gente já viu. Tudo aqui, ó. Tá? Então requer, aí há que ser declarada união afetiva, requerente e requerida. Da dissolução, seja declarada tal data, ó, é importante a data para comprovação do patrimônio que foi auferido naquele tempo, naquela época, tá? Pedindo alimentos aqui, aí a fundamentação dos alimentos, ó, que cabe. A liminar já coloquei que cabe ali, inclusive cabe na mesma ação, está ali em cima, e aqui dos alimentos, ó. O valor que eu estou pedindo e a fundamentação legal, despesas, né? E a fundamentação legal, tá? E jurisprudencial e doutrinária. Da partilha, porque tinha bens imóveis, estou falando dos bens que constituíram, ó, todos os bens que foram constituídos, tá? Direitinho. Ainda por dispositivo legal, pode-se reiterar que a união estável aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens, conforme preceitua o artigo 1725 do Código Civil Brasileiro. Aí tem lá os artigos todos, ó, jornada do STJ, 115, tá? Toda a parte de alimentos. Aqui vem os pedidos. Aqui são os bens, ó, que eu coloquei ali, que é a casa. Ó, só que essa casa você não coloca só assim, tá? Você coloca assim, descrever igual ao certidão no registro imobiliário. Tem que descrever igualzinho ao certidão no registro imobiliário. Porque na hora de partilhar e expedir o formal de partilha ou a carta de sentença, o registrador não registra se não tiver com a descrição igualzinha no registro imobiliário, tá? Tem que descrever, hein? Eu, quando eu sou autor, eu sempre faço. Quando eu sou réu, que é complicado, porque já vem de forma equivocada aqui. Todos que eu fui réu, né, nas ações que não vieram assim a descrição igual, deu problema, tá? Porque na verdade eu só contestei, eu não falei né, porque quem propôs a ação que teria que ter colocado direitinho, né? Um veículo, outro veículo, 2 veículos, 3 veículos tinham, contas bancárias, um bom patrimônio tinha aqui, um título do clube, tá? E aí vem lá, antes os fatos, bem como as provas documentais apresentadas, ao melhor juízo, são suficientes para comprovar a união afetiva, a vida entre as partes, bem como formação do patrimônio adquirido de forma onerosa e com esforço em comum de ambos. Ao contrário senso, a falta de condições para continuar na unidade da vida em comum, apontam para a extinção da união afetiva, certo? Os pedidos, aí terminamos, né? Ex post requer-se a declarar a existência da união afetiva entre requerente e requerida a partir de tal data, para que surta os efeitos legais, principalmente a partilha, né? Requer declarar a extinção da união estável a partir de tal data também, ó. Aqui eu pedi a existência, que é a finalização. A expedição de ofícios administradores de cartão de crédito, Mastercard, Visa, American Express e Diners Club, sobre a existência de cartões em nome da requerida, tá? CPF tal, bem como os gastos mensais do mesmo nos últimos 5 anos. Porque aqui é para comprovar que ele tem uma boa renda para pagar a pensão alimentícia, tá? A expedição de ofício ao Bacen para que sejam enviados os números das contas, agências e banco, bem como os extratos dos últimos 5 anos em nome da requerida. Fulana, CPF, tal, para demonstrar os valores aplicados às movimentações financeiras. Ou seja, eu quero saber quanto que ele tinha de patrimônio até o momento da dissolução, tá? Que a gente indicou aqui, porque até aquele momento ele tem que dividir, tá? Ela já perdeu bastante, porque ele já estava planejando e estava tirando quando eles estavam juntos já, tá? Mas depois que ela requereu, ele tirou tudo, mas a gente tem que comprovar que ele tirou depois, né, da propositura da ação ou depois do que ela está alegando aqui, porque daí ele tem que devolver, tá? A expedição de ofício ao banco tal, se envia extratos dos últimos 5 anos para saber realmente, né, se tinha dinheiro ou não. Tinha, certeza. Expedição do ofício de Bacen
para a empresa dele também, porque ele estava desviando dinheiro já para a empresa. Citação da requerida, ela, né, estava desviando para a empresa. Citação da requerida, seja intimado o doutor representante do Ministério Público, tá? Pediu, mas na verdade, como só não tem filhos aqui, né? A pensão alimentícia é para ela, né? Para os filhos seria numa outra ação, tá? Então aqui não entra o Ministério Público. A concessão do benefício de justiça gratuita, que nós já pedimos lá em cima, e a gente pede aqui novamente, que são os pedidos. Arbitramento dos honorários, conforme o artigo 85, para o segundo inciso do CPC, importante, tá? As diligências sejam realizadas na forma prevista no artigo 212, parágrafos, aquela que poderá ser feita citação fora do horário comercial, tá? Arbitramento dos alimentos provisórios, tá? Liminarmente, converter ao final em alimentos definitivos e reconhecer o direito à ameação, tá? As provas aqui é de praxe, ó. Grande a peça, hein? Grande a peça, tá? De praxe, protesto das provas. Valor da causa é o valor dos bens, hein? Em São Paulo é o valor dos bens, tá? Valor dos bens, tá? Advogados, São Paulo, testemunhas, tais, certo? Valor dos bens, e aí vai recolher conforme a lei 11.608/2003, lei estadual em São Paulo, certo? Cada estado tem sua lei, hein? Bom, pessoal, não vai dar mais tempo, vou voltar aqui para nós, porque a gente vai parar por aqui, que já encerrou o nosso tempo, e vou continuar na próxima aula o procedimento que ficou faltando, o procedimento para entrar na outra família contemporânea, que é a filiação socioafetiva, tá? Então não perca a próxima aula, hein? Valeu, pessoal, obrigado e até lá, hein? Valeu!